Então, já está com o seu mecha quase pronto para sair combatendo monstros gigantes por aí? Ou quem sabe até um belo de um crossover com outro mecha? Se está faltando apenas os detalhes finais para a construção do seu mecha, fica aqui. E no vídeo de hoje nós vamos concluir os pontos finais que estão faltando para a construção de mechas em anime RPG. É isso mesmo, estamos quase chegando no final. E aí eu quero ver quem é que montou o mecha mais supimpa, hein? Volto já, depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Você está com Francinete Coutinho no quadro Suplementando, para falar a respeito da construção de mechas no cenário Anime RPG, o suplemento do sistema Daimon. Então, se você está interessado em jogar com aqueles gigantes super poderosos, né, os gigantes Sentais, ou os gigantes de Evangelion, ou os gigantes de guerreiras mágicas de Heart, seja qual for o tipo de mecha que você esteja interessado em criar, você precisa dar uma olhada nos vídeos que eu fiz falando a respeito da construção de mecha. Esse aqui é o vídeo de número 4, tá certo? Nos vídeos anteriores eu falei a respeito de muita coisa legal. Eu vou deixar tanto na tela final, como aqui, tá? No link, né, do card aqui, para vocês irem depois lá, dar uma olhada, tá? Nos outros vídeos falando a respeito da construção de anime. O primeiro vídeo eu falei sobre volume total, peso total, armadura, né? Falei sobre cockpit. No segundo vídeo eu falei sobre giroscópio, movimentação dos mechas, falei a respeito, comecei a falar a respeito de armamentos, né? E o terceiro vídeo foi totalmente falando a respeito de armamentos, canhões, metralhadoras, né? Lança-chamas, espadas. Então foi muito legal. Hoje nós vamos continuar falando a respeito ainda de alguns armamentos e também de outras, né, técnicas e estratégias necessárias para quem vai trabalhar com mecha, tá bom? Então vamos lá, tá? Sem mais demora, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Vem comigo. Vamos falar agora a respeito de campos de força, né? Às vezes os geradores de campos de força, eles funcionam, por exemplo, da mesma maneira que as armas laser, tá? Só que ao invés de lançarem disparos, né, eles acabam criando campos de partículas ao redor do mecha, é como se fosse uma espécie de armadura protetora. Essa armadura, ela é inclusive capaz de defletir energia. Se alguém lançar um ataque contra o seu mecha, né, esse ataque vai bater no campo de força e vai ser defletido, ou seja, não vai causar tanto dano, né? Claro que dependendo do ataque, pode ser que parte da energia seja defletida e parte consiga atravessar. Mas um ataque rotineiro, um ataque comum, com certeza será totalmente aniquilado pelo campo de força. Então, o campo de força é uma estratégia de defesa bastante interessante para quem quer manter o seu mecha protegido, tá? Os geradores de campos de força, eles costumam consumir 10 UGs por rodada, tá? Para um D6 pontos de proteção. Então, para que eles deflitam, né, ataques que possam causar até um D6 de dano, eles vão gastar 10 UG, né? 10 unidades, tá, de energia, de potência do motor. Então, veja que é um gasto mínimo, né, que pode ser muito importante para a proteção do seu mecha. Outra coisa interessante é você levar em consideração que esse campo de força ele é produzido, né, por conversores, né, por instrumentos que eles têm um determinado peso. No caso aqui, eles pesam 100 quilogramas se eles forem capazes de produzir um D6 de dano de proteção, né? Se eles forem capazes de causar até um D6 de armadura, tá? Então, para gerar uma armadura de um D6, ele vai consumir 10 UGs e vai ter que pesar 100 quilos, tá ok? Normalmente, eles são distribuídos ao redor dos membros do mecha, né? Daí, dos membros, eles acabam se espalhando por todo
o corpo, tá? Cada campo de força providencia uma defesa máxima por rodada, independente de quantos ataques sejam feitos. É o contrário, por exemplo, do IP, né? O IP, né? Ele protege todos os ataques, tá? Protege todos os ataques. Os campos de força, eles protegem apenas o valor indicado por rodada. Então, se o cara disparou 3 ataques contra você, e você tem, por exemplo, você tem um IP de 1d6, e o cara lançou 3 ataques de 1d6 contra você, ou de 2d6, não importa, ele lançou 3 ataques, cada ataque que ele fez vai ser diminuído de 1d6 do IP, tá? O IP ele vai proteger contra todos os ataques. Mas o campo de força não. O campo de força ele vai proteger no total do valor total. Você vai somar os 3 ataques e vai diminuir o valor da proteção do campo de força. Essa é a diferença entre um campo de força e um IP. Por causa de você estar se perguntando, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é. Na verdade, o IP é muito melhor, né? Mas no caso assim, você já tem um IP e acrescentar um campo de força também, se você está com essa energia aí no seu motor sobrando, não custa nada, porque o importante é o seu mecha terminar o combate inteiro, né? Terminar o combate em pé, tá? Outra coisa que a gente pode falar aqui interessante é que os campos de força, né? Eles protegem apenas de ataques energéticos, tá? Então, se você vai atacar, por exemplo, com um canhão de plasma, uma metralhadora, um laser, tá? Se você vai atacar com uma espada a laser, ele defende. Mas se forem projéteis físicos, né, como por exemplo, metralhadora, né, aí socos, garras, aí o campo de força ele não protege, tá? Então cuidado, narrador, para você não esquecer desse detalhe, né, e acabar sendo surpreendido na hora lá, né? Então, lembre o seu jogador que ele vai investir em campo de força? Vai. É outro ponto negativo em relação ao IP. O IP protege contra tudo. O campo de força somente contra ataques energéticos, tá? Mísseis, balas metálicas, elas atravessam o campo de força, elas não são afetadas. Ou agora uma observação também bem interessante, é que os campos de força, eles bloqueiam ataques realizados de dentro para fora também. Portanto, enquanto o campo estiver acionado, será impossível você utilizar de armas lasers ou coisa semelhante. Então, você está protegido dentro do seu campo, nem entra energia e nem sai energia. Então, não, eu vou atirar, é o jogador gaiato, né? Eu vou atirar com o meu laser. Atirou com laser. Não pode. Você tem que desligar o campo de força para poder a energia do seu laser passar, tá? Então, o campo de força ele tanto protege de ataques de fora como de ataques de dentro. Se você atacar com o seu campo de força, atacar com o seu laser dentro do seu campo de força, você é que vai levar esse dano, tá bom? Então, cuidado com isso daí. É muito importante, narrador, que você deixe isso bem claro para o seu jogador que pretende comprar o campo de força. Outro campo bem interessante é o campo de estases, tá? Eles são campos formados por partículas metálicas pequenas, envoltas em suspensão ao redor do mecha. Imagine lá, milhares de partículazinhas quase invisíveis circulando ao redor do seu mecha, do seu robô, tá? E essas pequenas partículas, elas são chamadas, né, de estase, tá? Então, o estase, ele é um poderoso campo magnético, né? E eles servem para detonar prematuramente as cargas de mísseis que sejam lançados contra ele. Então, se o míssil é lançado contra ele, bate, né, no campo magnético poderosíssimo, no campo de estase, e explode antes de chegar na área, né, em que a explosão causaria algum dano ao seu mecha. Em termos de jogo, o que acontece é que o bônus de impacto dos mísseis, né, ele é perdido. Lembra do bônus de impacto? Aquele dano que você sofre, mesmo se os mísseis não acertar o seu mecha, né, um dano de explosão de área. Esse dano de impacto, ele é totalmente obstruído pelo campo de estase, porque o campo de estase vai fazer
os mísseis explodirem antes de estarem, né, a uma distância do seu mecha que possa gerar dano para o seu mecha, tá? Então, se você tem um míssil que causaria 20 mais 3d6 pontos de dano, tá? Se ele causava 20 mais 3d6, como é que era essa aqui? Se ele acertasse, eu ia jogar os 3d6, somar e acrescentar os 20. Se ele não acertasse, eu iria jogar apenas os 3d6 da explosão, né? Os 20 pontos de impacto seriam perdidos, né? Se ele não acertasse. No caso do campo de esteio, aconteça o que acontecer, erre ele o ataque ou acerte ele o ataque, os 20 pontos de impacto eles seriam perdidos, tá? Porque eles não conseguiriam atravessar o campo eliminaria, barraria esse dano de ataque. Geradores de campo de estáis pesam 20 quilos por tonelada do mecha e protegem de um míssil por nível. Quando eu falo um míssil, entenda qualquer ataque que cause um dano de impacto maior do que 15. Então, se o dano for superior a 15, então o campo de esteio ele vai agir, né? Ele vai ser ativado e aí ele vai proteger, tá certo? O seu mecha. Ataques cujo dano de impacto seja menor ou igual a 14 são pequenos demais para o campo de esteio afetar. Tá? Então, se os seus mísseis são muito pequenos, causando dano muito insignificante, eles conseguem atravessar o campo de esteio sem sequer ligar esse campo, né? Então, o design ele pode colocar proteção para quantos níveis desejar, o design do mecha, desde que tenha espaço suficiente para isso, né? Lembre-se que o mecha já foi construído, já tem um monte de estruturas, né? Então, o peso total que vai dizer quanto de estrutura ele pode ter. Então, você pode aumentar no campo de esteio, mas você tem que tomar cuidado se há espaço suficiente para isso. Os campos de esteio eles gastam 1 UG por tonelada de mecha, por nível. Gente, então, para cada tonelada, se você tem um mecha de 3 toneladas, vai ser 3 UG por nível, tá? Por rodada, tá? Então, é um gasto bem significativo, que tem que ser tomado muito cuidado. Outra coisa importante que a gente tem que observar é que os campos de esteio bloqueiam ataques realizados de dentro para fora também. Portanto, enquanto o campo estiver acionado, você não pode utilizar ataques com mísseis, tá? Então, nada de grátis. Nem entra, nem sai, a proteção é total. Então, antes de você ligar o seu campo de esteio, pense bem qual é a arma que você vai usar em seguida para atacar, porque senão você vai ter que ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. E aí, né? Pode ficar um tanto quanto monótono, dependendo do narrador, ele pode até determinar que ligar e desligar esse troço aí gasta tudo. Eu não sei, né? Cada narrador tem uma mente diabólica, então tem que se tomar cuidado com todos esses detalhes e até perguntar para o seu narrador, né? Narrador, se eu ligar e desligar esse troço aqui, eu vou consumir turno, né? O livro não diz nada, mas o que é que o senhor diz? Respeite assim ao narrador, porque o narrador é a autoridade máxima na mesa, é a última palavra lá, né? A gente pode brigar, a gente pode gritar, a gente pode espernear, mas quem diz no final é o narrador. Em termos de jogo, o que acontece é que o bônus de impacto dos mísseis, né, ele é perdido. Lembra do bônus de impacto? Aquele dano que você sofre, mesmo se os mísseis não acertar o seu mecha, né, um dano de explosão de área, esse dano de impacto, ele é totalmente obstruído pelo campo de esteio, porque o campo de esteio vai fazer os mísseis explodirem antes de estarem, né, a uma distância do seu mecha que possa gerar dano para o seu mecha, tá? Então, se você tem um míssil que causaria 20 mais 3d6 pontos de dano, tá? Se ele causava 20 mais 3d6, como é que era essa aqui? Se ele acertasse, eu ia jogar os 3d6, somar e acrescentar os 20. Se ele não acertasse, eu iria jogar apenas os 3d6 da explosão,
né? Os 20 pontos de impacto seriam perdidos, né? Se ele não acertasse. No caso do campo de esteio, aconteça o que acontecer, erre ele o ataque ou acerte ele o ataque, os 20 pontos de impacto eles seriam perdidos, tá? Porque eles não conseguiriam atravessar o campo eliminaria, barraria esse dano de ataque. Geradores de campo de estáis pesam 20 quilos por tonelada do meca e protegem de um míssil por nível. Quando eu falo um míssil, entenda qualquer ataque que cause um dano de impacto maior do que 15. Então, se o dano for superior a 15, então o campo de esteio ele vai agir, né? Ele vai ser ativado e aí ele vai proteger, tá certo? O seu meca. Ataques cujo dano de impacto seja menor ou igual a 14 são pequenos demais para o campo de esteio afetar. Tá? Então, se os seus mísseis são muito pequenos, causam um dano muito insignificante, eles conseguem atravessar o campo de esteio sem sequer ligar esse campo, né? Então, o design ele pode colocar proteção para quantos níveis desejar, o design do meca, desde que tenha espaço suficiente para isso, né? Lembre-se que o meca já foi construído, já tem um monte de estruturas, né? Então, o peso total que vai dizer quanto de estrutura ele pode ter. Então, você pode aumentar no campo de esteio, mas você tem que tomar cuidado se há espaço suficiente para isso. Os campos de esteio eles gastam 1 G por tonelada de meca, por nível. Gente, então para cada tonelada, se você tem um meca de 3 toneladas, vai ser 3 UG por nível, tá? Por rodada, tá? Então é um gasto bem significativo, que tem que ser tomado muito cuidado. Outra coisa importante que a gente tem que observar é que os campos de esteio bloqueiam ataques realizados de dentro para fora também. Portanto, enquanto o campo estiver acionado, você não pode utilizar ataques com mísseis, tá? Então, nada de gaiatice. Nem entra, nem sai. A proteção é total. Então, antes de você ligar o seu campo de esteio, pense bem qual é a arma que você vai usar em seguida para atacar. Porque senão você vai ter que ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. E aí, né? Pode ficar um tanto quanto monótono, dependendo do narrador, ele pode até determinar que ligar e desligar esse troço aí gasta tudo. Eu não sei, né? Cada narrador tem uma mente diabólica. Então, tem que se tomar cuidado com todos esses detalhes e até perguntar para o seu narrador, né? Narrador, se eu ligar e desligar esse troço aqui, eu vou consumir turno, né? O livro não diz nada, mas o que é que o senhor diz? Respeite assim o narrador, porque o narrador é a autoridade máxima na mesa, é a última palavra lá, né? A gente pode brigar, a gente pode gritar, a gente pode espernear, mas quem diz no final é o narrador. Minas. Minas são cargas explosivas que o meca pode disparar, né? Dentro d'água ou no próprio espaço. As minas, elas mantêm a sua posição até que algum alvo chegue a menos de 3 metros dela. Então, o seu robô ele pode sair lançando essas minas, né, deixando elas no espaço que separa ele do oponente dele. No momento que o oponente vier ao encontro dele, que se aproximar delas a pelo menos 3 metros, né, aí elas vão disparar, né, em direção ao alvo, e elas vão causar 4d6 pontos de dano em um raio de até 3 metros. Então, veja que é um dano muito bom, 4d6, né, e o cara nem precisa pisar, ele só precisa está a uma distância de 3 metros. Cada mina pesa 10 quilos e são armazenadas em invólucros de até 500 quilos. Então, as minas elas podem ser programadas para dispararem em quantidades de 5 minas, 10, 20, 25, né? Vai depender aí de quanto o seu meca ele é capaz, né? De carregar, ele é capaz de arremessar. Então, veja que, embora elas causem um dano bem interessante, um dano de qualidade, elas têm também um custo muito alto, né? Então, nada de pensar que você vai conseguir montar um meca iniciante e sair por aí detonando minas ao redor dele, né? Fazendo um campo minado. Não, porque é um gasto muito alto que você talvez não tenha condição de pagar de início, tá bom? Caso você seja disparado em terra, as minas elas podem ser ejetadas até 25 metros de distância e funcionam como granadas comuns,
tá? Então, você também pode utilizá-las como granadas. Porém, grandes quantidades de minas disparadas simultaneamente podem acabar causando explosões, né, mais perto do seu meca. Então, antes de você começar a utilizar as minas como granadas, lembre-se que explosões muito próximas de você, elas podem também lhe causar dano. Então, às vezes, pode ser que arremessar essas minas não seja muito vantajoso. Vai depender da distância entre você e o alvo. Cuidado, tá bom? Lança-granadas ou morteiro, né? Lança-granadas ou lança-morteiro. Também é um outro estilo de armas que pode ser utilizado no seu meca. Para mecas pequenos, e o que é que eu considero meca pequeno? De 2 a 5 metros de altura. Eles são utilizados, né? Lançadores de granada ao invés de lança-mísseis. Isso porque esses mechas eles não têm peso suficiente, né, para comportar os mísseis. Então, no lugar dos mísseis, eles utilizam os lança-granada, tá? Né? As lanças-granadas, né, elas são mini mísseis que pesam 50 quilos e a munição, né, de cada uma desses lança-granada pesa 1 quilo apenas, tá? Então é 1 quilo por granada e atinge uma distância de até 100 metros. As granadas ou morteiros, elas podem causar 4 mais 4d6 pontos de dano em uma área de 3 metros de raio. Então veja que é assim, né, para um meca de pequeno porte, para um meca leve, então é um dano bem considerável, com um gasto quase insignificante, então vale muito a pena você acoplar um lança-granada, um lança-morteiro no seu robô de pequeno porte, já que você provavelmente não terá peso suficiente para erguer um lança-míssel, né, um canhão, então vale muito a pena aqui o lança-granada, tá bom? Mísseis balísticos. Estes mísseis, eles são muito maiores e mais poderosos que os mísseis de ataque simples. Normalmente, os mechas podem carregar alguns poucos deles e mesmo assim são considerados extremamente perigosos de se usar em combate. Um acerto crítico num campo do mecha, poderia explodir esses mísseis. Então, se você leva mísseis balísticos para o ataque, você pode acabar sendo o próprio alvo, né, desses mísseis, tá ok? Porque se alguém desferir um ataque crítico em você, isso pode até, inclusive, acioná-los. Uma observação importante é que o comprimento do míssil não pode ser maior do que 1/3 da altura do mecha, em nenhuma hipótese. Então, se você tem um mecha de 3 mil metros, né, então o máximo de comprimento do míssil balístico aí vai ser de 1.000 metros, tá? Então, você tem que tomar cuidado também com essa proporção aí, tá? 1/3 da altura do mecha, não pode ser maior do que isso. Esses mísseis são extremamente grandes, extremamente poderosos, mas, como a gente viu, um pouquinho perigosos até para quem carrega, né? No mundo real, esses mísseis são utilizados contra navios de grande porte, porta-aviões ou bases militares, né? Sabe aqueles famosos porta-aviões, né? Aqueles navios de onde os aviões são arremessados. Então, o pessoal utiliza mísseis balísticos para destruir esse tipo de navio, porque assim ele corta o ataque aéreo, né? Não tendo mais navio para lançar os aviões, aí a gente vê que acontece esses problemas. Os principais mísseis balísticos são o A1, Akali, tá? Ele tem 1,5 metro de comprimento, pesa 100 quilos, tem um alcance de 8 metros e causa 50 mais 10d10 de dano. Gente, que loucura! 50 mais 10d de dano. É muito poder de alcance, né? O AA2, ele tem 3 metros de comprimento, pesa também 100 quilos, mas tem um alcance menor, apenas 6,5 kg, e um dano menor também, 30 mais 10d10 de dano, tá? E aí você tem aqui, nessa lista, né, você tem aqui vários tipos e vários modelos, né, de mísseis, né? Você tem, por exemplo, aqui, o míssil Fire Strike, que tem 3 metros de comprimento, 150 quilos de peso,
tem uma área de alcance de 10 km e pode causar 60 mais 20 de 10 de dano. É uma monstruosidade esse míssil. O Phaeton 3, também de 3 metros de comprimento, 150 quilos, 15 quilômetros de alcance. Já pensou? Você conseguir alcançar um alvo a 15 quilômetros de distância e causar nesse alvo um dano de 40 mais 10 de 10. Parece um trava-língua, gente. De dano. Então, gente, é muito poderoso esses mísseis balísticos. E é claro, a gente já viu que eles são extremamente pesados, né? O que faz com que não seja qualquer mequinha pé de chinelo que seja capaz de utilizar um bichinho desse. E até mesmo os mechas maiores e mais poderosos, eles têm receio de utilizarem mísseis balísticos por causa daquilo que a gente viu, né? Que se ele sofrer um acerto crítico, um dano crítico, ele pode acabar acionando por acidente os próprios mísseis balísticos e aí pode causar mais dano ainda nele próprio, até mesmo chegando a se autodestruir. Então, cuidado, narrador, quando permitir o uso de mísseis balísticos nas suas campanhas. Você foi avisado, não foi por falta de aviso. O que acontecer é por sua conta e risco, né? Eu, pelo menos, não permitiria para qualquer jogador. Tem uns jogadores meio suicidas, que por mais que a gente avise, ó, tu vai se explodir, parece que o sonho dele realmente é se explodir, né? E aí não adianta avisar que não vai dar jeito. E se você pensa que só de combate vive o mecha, você está muito enganado. Além de armas e proteções, né, você também pode equipar o seu mecha com outro tipo, né, de equipamentos que são bastante úteis, né, tanto para combate como para outras necessidades, como por exemplo, correr, se transportar, né, voar, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre alguns desses equipamentos, mas deixando bem claro que o narrador é livre para criar outros que assim ele deseje, tá? Então, assim, o narrador fique com a mente bem aberta, tá? Nada de se bitolar o livro, você pode produzir aí os equipamentos que você achar mais digamos assim, necessário, mas cuidado para respeitar, tá, a mesma linha de produção desses equipamentos aqui que nós vamos mostrar para você, tá bom? Nós vamos começar com um equipamento bastante interessante, que é o chamado flutuador antigravitacional, né? Então, o flutuador ou os flutuadores, né, antigravitacionais, porque normalmente são mais de um, né? Eles são bastante comuns na ficção científica, tá? Então, para fins de jogos, o que é que eles representam? Eles representam diversos motores de helicópteros que são aclopados, né, ao mecha, tá? Esses motores, né, de helicóptero, eles desenvolvem uma velocidade entre 200 km por hora e 300 km por hora, e seus motores ocupam espaço entre 20 e 30% da massa total do seu mecha. Então, muito cuidado quando você for colocar os flutuadores, porque você terá que dispor, né, de 20 a 30% do peso total aí do bichinho, tá certo? Mas se você tiver como dispor desse valor, né, os flutuadores, eles são bastante interessantes, porque eles permitem ao seu robô voar, tá? Desta forma, o flutuador antigravitacional, ele permite o mecha voar por cerca de 2% do peso teórico e desenvolve uma velocidade de 10 km por hora. Então, se você não tiver condição de criar aquele lá, né, que chega de 200 km por hora a 30 km por hora, e esse aqui mais comum, mais simples, chegando até 2% do peso teórico, né, vai fazer o seu robô voar por 10 km por hora. Para você saber qual o flutuador que você precisa, tem uma tabela aqui do lado, né? Nessa tabela a gente tem uma coluna aqui onde você tem a velocidade que você quer que o seu mecha alcance em quilômetro por hora e do outro lado o peso que você vai ter que disponibilizar. Para ele voar 10 km por hora, você vai precisar de 2% do peso total, 24%, 30 km por hora.
6%, 40 km por hora, 8%, e 50 km por hora, 10%. Observe que se ele voar 50 km por hora, gente, já é uma distância significativa, muito interessante mesmo. Então, o flutuador antigravitacional é bem legal, como uma forma mais de equipamento para deixar o seu meca único, diferente, né? E você pode pegar do menor até o maior valor, né, e acoplando de acordo com as suas possibilidades, tá bom? Mais equipamentos, vamos lá? Vamos falar agora a respeito da tecnologia Stilt, né, acho que é assim que pronuncia, tecnologia Stilt, né, que ela é aliada aos jatos, né? Esse design de tecnologia, ele faz parte do próprio conceito do meca. Então, normalmente ele já vem equipado no próprio meca. Nele, as linhas e os desenhos do meca, eles são feitos de maneira a evitar a reflexão por radares ou outros instrumentos de detecção enquanto o meca está em voo. Então, além do meca poder voar, ele fica imperceptível, né, para radares, para instrumentos de detecção. Então, ele consegue penetrar em áreas, em regiões, sem ser percebido pelo inimigo. Olha que maravilha. Mecas desse tipo não costumam carregar muitos equipamentos ou arma, tá? Pois são utilizados em missões de reconhecimentos ou para ataques nucleares. Então, normalmente eles vão para resolver as coisas, né? Então, normalmente, a gente não precisa utilizar muito peso, muito equipamento. Então, normalmente, eles vão ou para descobrir alguma informação, fazer o reconhecimento, ou já vão para dar um ataque único e fulminante e destruir o alvo, tá? Então, é uma tecnologia bastante avançada. A tecnologia Stout, ela ocupa 20% do peso teórico do meca e deve ser aplicada antes da escolha dos equipamentos. Isso é uma condição muito importante, tá? Então, quando você criar o seu meca, se você pretende que o seu meca seja dotado dessa tecnologia, você tem que avisar isso para o narrador antes. Por quê? Porque o narrador vai ter que liberar uma quantidade de peso teórico, no caso aqui 20%, e vai ter que levar outras coisas também em consideração, né? Ele não vai poder ter muito equipamento, né? Então, não adianta você, sobrou 20% do meu peso, eu já comprei tudo que eu quero, sobrou 20%. Eu vou botar a tecnologia Stout, viu, narrador? Não, não pode, tá? Não pode. A não ser se o narrador resolva bancar, né, o paizão, né, o Papai Noel chegue mais cedo para o Natal, né, e ele deixe, tá? Mas o livro está dizendo aqui que não, que tem que ser avisado antes, com antecedência, tá bom? Área de carga. Os mecas também podem conter, né, compartimentos de carga, ao invés de armamentos. Nesse caso, né, ao invés deles dedicarem parte do, digamos assim, parte do seu peso para levar armamentos, né? Eles poderiam dedicar parte desse peso para criar espaços internos, né? Compartimentos, onde eles tanto poderiam levar cargas, como eles poderiam levar outras armas de ataque dentro dele, né? Funcionarem como espécie de porta-armamento, tá? Isso também é uma opção. Esses compartimentos, eles podem ser convertidos em transporte de tropa, você pode levar exércitos dentro do meca, de agentes especiais, pode levar pequenos grupos, né, de SWAT para poder realizar algum tipo de missão, tá? Ele pode conter um pequeno hospital, ou mesmo um pequeno dormitório, e o engenheiro decide se o compartimento de carga está ou não conectado ao cockpit, tá ok? Ok? Beleza? Então, usa lá a tua criatividade para dizer como que tu vai equipar a tua área de carga, tá bom? Outra tecnologia interessante seria a de membros extras, né? Então, cada braço extra, ele ocupa 10% do peso teórico
tá? Do meca. Cada perna extra ocupa 20% do peso teórico. Já pensou coisa bizarra? Um meca de 3 pernas, ou um meca-aranha, né? Com 6, 8 pernas, né? Seria uma coisa assim bem diferente, né? Bem única, né? Seria bem interessante, por exemplo, se o seu meca ele fosse de uma espécie alienígena, né? Viesse de outro planeta, olha aí, né? Então daria para criar uns meca bem interessantes. Note também que acrescentar braços ou pernas ao meca pode alterar o peso do meca para valores muito maiores do que os projetados, né? Então, comprometendo assim a velocidade e a força final. Então, se você criou um meca com 2 pernas e ele iria alcançar, por exemplo, 50 km por hora, aumentar uma terceira perna nele vai aumentar o peso dele, aí consequentemente poderá reduzir. Vai aumentar a perna, não vai fazer com que ele corra mais rápido, professora? Não. Aqui vai exatamente ser o contrário, porque ele vai ficar mais pesado, ele vai ter que consumir mais gasto, né, de energia. Tá certo? Então, não seria assim, seria mais uma questão de estética mesmo, né? Não vejo assim tanta vantagem, né? Mas como eu falei, né? As pernas extras, elas são bem comuns em mecas de formato humanoide, mas, né, como em aracnomecas, né, do Ghost in the Shell, né? Lá os tanques Spider, né? Eles também eram conhecidos como andadores, né, que eles tinham várias pernas, então quem assistiu o anime sabe que era uma coisa assim bem bizarra, bem diferente, né, e você decide, porque afinal de contas o mecha é seu e você que, melhor do que ninguém, sabe dizer com o que quer que ele pareça, né, uma aranha, um escorpião, que ele seja humanoide, então vai com tudo, que o importante é a criatividade, é a diversão. Agora, nós vamos falar a respeito de velocidade e carga, tá? Aqui a gente vai precisar de um pouquinho de física, né? Mas como você é uma pessoa inteligente, eu sei que né? E que já está assim muito acostumado com o sistema Daimon e gosta de anime, eu acredito que você não vai ter nenhum problema com isso, não. Nós vamos aqui aprender a calcular a velocidade máxima, tá? Determinada pelo motor, tá bom? Então, lembre-se que o motor, ele é diretamente responsável pela produção da velocidade. Então, a gente vai ver agora como é que se calcula isso. Também a carga determinada pela tabela de força, tá? Então, a tabela de força, aquela tabela que eu mostrei lá no primeiro vídeo sobre mechas, ela determina quantos quilos, né, o seu robozinho lá, ele vai ser capaz de carregar. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A velocidade máxima, ela só pode ser obtida se o mecha ele estiver descarregado, tá? Então, o mecha, ele tem um peso de projeção, que é o peso inicial dele, o peso com o qual ele foi projetado, tá? Então, se ele estiver com este peso, então ele pode alcançar a velocidade máxima. Mas se algum outro utensílio que não tenha sido de projeção inicial for aclopado nele, mesmo que ele tenha peso suficiente para carregar esse utensílio ele não faz parte do peso de projeção. Então, usar esse utensílio vai fazer com que ele não seja capaz de atingir a sua velocidade máxima, tá bom? Então, para cada 10% da carga máxima que ele estiver carregando, a sua velocidade vai diminuir na mesma proporção. Então, se ele está carregando 10% da carga máxima, vamos supor que a carga máxima dele é 1.000 quilos, ele está carregando 100 quilos, a velocidade dele vai diminuir 10%. Se a velocidade dele era 50, né? 50 km por hora, vai passar a ser 45 km por hora, entendeu? Então, vai diminuir 10%, na mesma proporção, para cada 10% de carga máxima que ele estiver carregando, a velocidade vai diminuir 10%. Eventualmente, após todos os cálculos, você acaba com um mecha mais leve ou mais pesado do que o teórico. A velocidade máxima é, então, calculada não usando o peso teórico, mas usando o que a gente chama de peso real, tá bom? O que seria o peso real? Seria o peso teórico, o peso de projeção, mais as armas equipadas aí, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, uma velocidade máxima que você deseja alcançar
15, né? Para você alcançar a velocidade máxima 15, você não poderá ter nenhuma carga extra, né? Terá que ter carga zero. Se você diminuir aqui, né? Se você ver 10% de 15 é 1,5. Então, tirando 1,5 de 15, você vai ficar com 13,5. Aí, o que é que vai acontecer com a sua velocidade? Né? Você vai ter que estar com 3,6, tá? Da sua carga inicial. Isso aqui a gente está trabalhando em cima, né, de um robô de 3.600 quilos, né? Então, para ter 12, né, você vai aumentar, vai diminuir mais 1,5, aí vai dobrar aqui a carga, né, para poder diminuir mais 1,5, triplica a carga. Então, à medida que você vai diminuindo 10% da velocidade, né, vai sempre diminuindo 10% da velocidade, desculpa, 10% da carga, você também vai diminuir 10% da sua velocidade. Se você aumenta 10% da carga, aí você diminui 10% da sua velocidade, tá? Então, a proporção é sempre 10 para 10. Continuemos, vamos falar agora sobre ataque, né? Como é que a gente ataca com os mecha? Então, todos os ataques realizados com armas de mecha devem seguir as regras de ataque localizado. O piloto indica onde está tentando acertar e faz os testes de porcentagem para ver se atingiu o seu objetivo. Então, vamos supor, eu quero atacar a perna, né? A perna, ela é 10% do valor total do mecha, então eu faço o teste em cima do 10%, tá bom? Se eu acertar, eu consegui atacar a perna. Imagine aí, né, que se você vai consultar a tabela lá, sempre que um piloto faz um ataque contra alguma estrutura ou outro mecha, o mestre deve seguir as tabelas de ataque localizado para determinar exatamente onde foi o ataque. E onde é que estão essas tabelas de ataque localizado? No livro, né, gente? Lá no livro você vai encontrar no Anime RPG todas essas tabelas, tá bom? Já já eu vou mostrar para vocês e explicar como que você vai ler essas tabelas, tá? Caso seja um erro, o ataque atingirá uma região 2D metros ao lado do alvo desejado. Então, eu quero acertar o braço. Aí eu erro. Vou acabar acertando o ombro, vou acabar acertando o peito, do lado que fica o braço, né? A distância total, né, vai ser 2D10 metros. Eu jogo um D10, multiplico por 2. Se o D10 der 3, 2 vezes 3, 6, 6 metros de distância. Então, é assim que vai funcionar, tá bom? Isso pode acabar causando problemas bem graves, né? Caso tenha acertado, né, aí você passa para a fase 2, tá ok? A fase 2 é a fase do cálculo de dano, né, versus armadura. O dano de cada arma de impacto é dado na seguinte fórmula aqui, né? X mais YDZ. O X é o dano de impacto e o Y é o dano de explosão. O dano de impacto é aquele que você vai sofrer se o ataque acertar, né? Acertar o mecha. Se ele acertar, ele vai sofrer um dano X, que é o dano de impacto. E o dano de explosão é um dano que ocorre porque, vamos supor que seja um míssil, ou seja, uma metralhadora que ele atacou, né? Além do dano de impacto, tem o dano de explosão, tá bom? Aquilo ali vai explodir, vai liberar uma grande energia que também vai te causar dano, né? E essa segunda parte, o dano de explosão, você vai levar mesmo se o ataque não acertar o alvo. Então, você lançou o projétil, não acertou o mecha, caiu a poucos metros do mecha, né? Se caiu num local próximo o suficiente, o mecha vai sofrer o dano de explosão, tá? Dessa forma, se um míssil que causa 20 mais 3d6, ó, o 20 é o nosso X, né? E o 3 é o nosso Y. Atinge uma armadura, né? Então, você pega, lança um míssil, o dano do míssil é 20 mais 3d6, e ele acerta um mecha com um IP 10, tá ok? Então, você lança lá os 3d6, vamos supor que dê 5, aí 15 mais 20, 45, seu ataque foi 45. O míssil, né, ele causa 45 de dano, que é absorvido parte pelo IP e a outra parte penetra na armadura do mecha. Se o IP era 10, então dos 35 passou 25.
tá certo? Então, o restante que passou, que penetrou a armadura, ele causou dano, tá? Se o IP fosse 20, o dano né, interno seria apenas 3d6. Então, por aí vai, né? À medida que vai aumentando o IP, menor é a absorção de dano. Cada vez que uma armadura é atravessada, ou seja, cada vez que um ataque causa mais dano do que o IP, ela perde um D3 pontos de IP. Sacanagem, né? Pois é. Então, vamos supor que você fez esse primeiro ataque aí, né? Deu 35, tirou 10, ficou 25, atravessou. Na próxima vez que você for atacar o mesmo alvo, ele vai jogar um D3, aí vamos supor, deu 2, então era 10, agora o IP dele é somente 8, tá? Então o valor de um D3 vai ser diminuído cada vez que você atacar. Isso porque isso vai representar que aquela armadura, né, ela está sofrendo fraturas, ela está sofrendo desgaste, né, porque afinal de contas ela está sendo atingida, né? Então, ela vai sendo diminuída, tá? Uma vez dentro da armadura, o dano pode causar uma explosão interna. Lembra aquelas partes que eu falei sobre o campo de força e o campo de esteis, né? Que tanto ele impedia o dano que vinha de fora de entrar, como ele impedia o dano de dentro de sair. Vamos supor que o jogador meio desligado resolveu fazer um ataque estando usando um desses campos. Então, o dano não vai sair, ele vai ficar retido dentro do campo, tá? Então, cada vez, né, que o dano vem de dentro da armadura, ele pode causar essa explosão interna, né? Para calcular esta chance, o mestre, ele consulta, tá? A ficha de meca para a área atingida e calcula a porcentagem, né? Vamos supor que você disparou com o braço é 10%, ele vai jogar o teste com valor de 10%, se passar, houve uma explosão interna, e aí o que, que vai acontecer? O seu braço vai sofrer dano, dependendo da quantidade de dano, você pode até perder o braço. Isso também acontece em superaquecimentos, né? Vale lembrar dos superaquecimentos, então tem que se tomar muito cuidado com essa questão do dano, mas enfim, né? Enfim, como é que você faz para atacar com meca? Considera o ataque um ataque localizado, isso quer dizer que você não joga contra uma perícia total, você joga contra uma porcentagem do membro que você quer acertar. Se você passar, o dano é X mais YDZ, né? Se for um impacto direto, dano total, se não acertar o alvo, dano apenas de explosão, tá? Se ele tiver um IP, aí você vai reduzir o IP do dano total, tá ok? Cada vez que o IP for atravessado, ele vai sofrer uma redução de 1d3 pontos, né? E por aí vai, tá? O dano causado, ele é igual à porcentagem de dano da munição explodir. Mas caso ela exploda, a munição causa no meca todo o dano que causaria em disparo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Caso ela exploda, né, a munição, ela exploda, ela vai causar o mesmo dano que ela causaria se ela tivesse sido disparada por outro meca contra você, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o superaquecimento, com ataques internos em campos, né, para não fazer essa bobagem. Vamos falar agora mais a respeito dos danos localizados. E aí eu vou mostrar para vocês as tabelas que eu falei, né, sobre localização de danos. Bom, gente, para propósito de jogos, né, peraí, antes da gente falar sobre dano localizado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou o Anime RPG? Sim, porque se você pretende jogar campanhas de mecha incríveis, maravilhosas, aproveitando esse cenário, você precisa ter o livro Anime RPG. Não dá para fazer campanha só com base nos vídeos aqui, não. Você vai precisar ter acesso a essas tabelas, você vai precisar ter acesso a outras informações, tá bom? Então, você precisa ter o livro, né? Se você ainda não comprou o livro e está interessado em comprar, dá uma olhadinha no link do nosso afiliado aqui na descrição, tá certo? O preço tá muito bacana lá do Anime RPG pela Amazon, tá? Então, vai lá, compra pela Amazon com o nosso link de afiliado, assim você vai estar ajudando o meu canal, vai estar me ajudando a continuar produzindo livros
ou continuar produzindo vídeos, né, como esse, e ainda vai comprar o Anime RPG por um preço bem bacana, tá bom? Pois dá uma olhadinha lá, tá? Depois do vídeo, no link lá embaixo. Continuando aqui, né, para propósito de jogo, a partir de regras simples, dividimos o corpo de uma figura humana, né, em 7 partes, tá? Então, quais são as partes que a gente divide a figura humana? A cabeça, o tronco, o abdômen, o braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, tá? 7 partes. E o mecha, ele é como se fosse uma figura humana, então ele vai ser dividido nessas 7 partes, tá? Com o uso de algumas regras de 3, a gente chega à seguinte divisão aproximada da porcentagem de 100%, né? O corpo inteiro é 100%. Então, a gente chega a essa divisão aqui aproximada. A cabeça ocupa 10%, o abdômen 10%, o tronco 20%, o braço direito 10%, né? O braço esquerdo também 10%, perna direita 20% e perna esquerda 20%. Quando você soma toda essa porcentagem aí, você vê que dá os 100% equivalente ao corpo inteiro. Os testes de acerto, principalmente com armas de fogo, metralhadoras e mísseis, levam em consideração a perícia da arma de fogo, tá? Cujo valor é dado em porcentagem. Então, imagine que você tem uma pistola 40%, uma metralhadora 50%, um míssil 60% e aí por diante. Na regra, o acerto crítico é dado por 1/4 desse valor. Então, se a pistola é 40%, você vai obter crítico quando der 10 ou menos, tá? Para ataques localizados, o atirador diz, antes de jogar os dados, em que parte do corpo do mecha ele está mirando. Então, você vai atacar e você diz, eu quero acertar a cabeça. Pronto. Depois disso, ele compara o valor tirado no dado com a tabela abaixo, de acordo com a parte do mecha que ele quis acertar. Então, vamos lá. Em termos de jogo, o atirador que conseguir 20% do valor do seu teste de perícia, ele acertará a cabeça. Então, vamos supor que o teu teste de perícia é 40%, tá? Então, se você conseguir tirar 8 ou menos no teu teste, 8 ou menos, tá bom? Que é 20% do teu teste, você pode dizer que sim, eu acertei a cabeça. O local exato da cabeça, onde o projétil acertou, é dado por essa tabela aqui. Então, vamos ver aqui. De 10 a 19%, né? Cabeça. O local exato onde o projétil acertou é dado pela tabela abaixo. Então, aqui você tem a perícia do atacante. Aqui você tem os valores de acerto, né? Da cabeça, do braço esquerdo e do tronco, tá? Esse asterisco aqui indica que varia do número indicado até o valor da perícia, tá bom? Então, vamos supor que o seu ataque é entre 10% e 19%. A sua perícia é entre 10% e 19%. Você jogou o dado. Se você tirar 1 ou 2, acertou a cabeça. 3 ou 4, acertou o braço direito. 5 ou 6, acertou o braço esquerdo. Do 7 até o 19, né, até o valor da perícia, você acertou o tronco, tá ok? Então, essa aqui, né, é o dano, né, localizado, tá? Para a cabeça, tá bom? Você tentou atirar na cabeça, eu tentei atirar na cabeça, o meu ataque estava entre 10% e 19%, eu tirei 0,1 ou 0,2 no dado, eu acertei a cabeça. Eu tirei 0,3, 0,4, eu não acertei a cabeça, eu acertei o braço direito. Eu tirei 5 ou 6, eu acertei o braço esquerdo. Tirei 7 ou mais, eu acertei o tronco, tá? Isso porque eu estou jogando contra a cabeça. Por isso que eu preciso determinar antes, né, do ataque, o local. Vamos supor que eu quisesse atingir o tronco. O tronco não é 20%, o tronco é 40%, tá? Então, eu tenho mais chances de acertar o tronco do que acertar a cabeça, até porque o tronco é maior, né, gente? Então, vamos supor que eu estivesse fazendo o mesmo ataque, com a mesma perícia, entre 10 e 19, né? Então, vamos supor 19. Então, a minha perícia aqui, 19,
Para mim acertar a cabeça, eu tinha que tirar 1 ou 2. Para mim acertar o tronco, que é 40%, se eu tirar 1, 2, 3 ou 4, eu acerto o tronco. Se eu tirar 5 ou 6, eu acerto o braço direito. 7 ou 8, eu acerto o braço esquerdo. Se eu tirar 9, eu acerto a cabeça. E se eu tirar 10 ou mais, eu acerto o abdômen, né? Então, veja aqui que, dependendo do local onde eu decidi atirar, os resultados mudam, né? Porque há uma porcentagem diferente. Para a cabeça é 20%, para o tronco é 40%. Mas o que eu realmente preciso ter em mente, se eu digo que vou mirar na cabeça e erro o teste, não necessariamente eu errei. Eu só não acertei a cabeça, mas eu acertei outras partes. E essa tabela vai me dizer qual foi a parte. Então, se eu tenho 40% de ataque, aí eu decido fazer um ataque contra a cabeça, 20%. Para mim acertar a cabeça, 10% de 40 é 4. Então, entre 1 e 8, né, que é 20%, entre 1 e 8 eu vou acertar a cabeça. Mais de 8, eu não vou errar. Mas se for de 9 a 14, eu acerto o braço direito, de 15 a 20 o esquerdo, e de 21 até o valor da minha perícia, eu acerto o tronco. E se eu, em vez de querer acertar a cabeça, eu quisesse acertar o tronco? Olha aqui, ó, 40 no tronco. Em vez de ser de 1 a 8, ia ser de 1 a 16, né? E até o 30, até o 40, né? Seria no abdômen. Só que aí, ó, se passar do valor de teste, aí eu errei o ataque, né? Eu não acertei, tá bom? Então, só vou acertar se ultrapassar o valor da minha perícia de ataque, tá? Mas para mim acertar o local que eu quero, o dano localizado que eu quero, eu tenho que respeitar essa porcentagem aqui que a tabela traz para mim. Aí você tem aqui a do abdômen, né? O mesmo raciocínio, o abdômen também é 40% para se acertar o abdômen. Tá? Aí aqui mais uma vez, né? As perícias, o valor da sua perícia de ataque. Vamos supor que a sua perícia é 50. Aí quanto é 40% de 50? Ó, 10% é 5. 5 vezes 4, 20%. Então, de 1 até 20, você vai acertar o abdômen, tá? De 1 a 30, perna direita. De 31 a 40, perna esquerda. Observe, ó, que aqui já é perna, né? Se você voltar aqui comigo, ó, aqui era braço, né? Por quê? Porque a cabeça, ela é mais próxima do braço, né? Não da perna, né? A cabeça fica mais perto da perna. O tronco fica mais perto, né, dos braços também, né, do que das pernas. Agora, quando você vem aqui para o abdômen, que é a parte de baixo do corpo, o abdômen, né, essa parte aqui, ele já é mais perto das pernas. Então, se eu errei o abdômen, eu tenho mais chance de acertar as pernas do que o braço, né? Então, se eu errei o abdômen, né, é entre 21 e 30 a perna direita, entre 37 e 40 a perna esquerda, de 57 até o valor da minha perícia, que é 60, aí eu vou acertar tronco, tá? Então, é assim que a gente lê essa tabela. Essas tabelas estão presentes no livro, elas são extremamente importantes. Então, para sua esquerda, você quer atacar o braço esquerdo, 40%, né? O mesmo raciocínio. Perna esquerda, né? Do mesmo jeito, tá? Então, olhando as tabelas, gente, eu posso determinar, né? Não vou ficar aqui horas e horas repetindo a mesma coisa. Todo mundo aqui já entendeu, né? Por exemplo, se eu quero fazer um ataque na perna esquerda, que é 40%, a minha perícia é 30, 10% é 3, então 40% é 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, de 1 a 12 eu acertei, né? E se eu passei de 12, ó, de 13 a 18, né, que tá errado, 13 a 18, perna direita, né, e por aí vai, tá? Então, eu vou vendo na tabela qual foi a parte do corpo que eu acertei. E eu só vou errar se o valor for superior ao valor da minha perícia, né? Mas eu só vou acertar o local que eu quero se eu tirar um valor igual ou menor do que a porcentagem exigida para acertar naquele local. Tudo bem? Gente, com esse conteúdo aqui, a gente encerra tudo que a gente precisa saber a respeito da construção de mechas para MMORPG. Então, foram 4 vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, corre lá no link que está no card.
para você poder ver lá se você quer fazer uma campanha de mechas, tá? Conto com você para me ajudar a continuar aqui com o canal, conto com a paciência e com o carinho de vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre mecha que eu fiz com muito carinho. Não é fácil jogar com mecha, mas, gente, é muito legal, muito legal. E à medida que eu ia pesquisando para trazer esse vídeo para vocês, foi surgindo já milhões de ideias de como jogar com mechas, né? Como jogar com mechas nas minhas mesas. Então, é um trabalho assim que eu gosto muito de fazer, porque também me traz muitas ideias e muita inspiração. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre monstros de bolso, hein? Aguardo vocês para a gente continuar desvendando o suplemento do sistema Daime Anime RPG. Até o nosso próximo encontro.